Bem-vindos todos ao Projeto Miami. Para você que está em estado de sofrimento e está procurando algo que realmente modifique esse estado, eu falo estado porque o sofrimento não é da nossa natureza. A gente entra nesse estado e pode sair dele. E essa é a função, a finalidade do projeto que a gente desenvolve, que a gente desenvolveu. O meu nome é Carlos, a minha formação é na área de exatas, de engenharia de eletricidade, e com os problemas que eu tive pessoais, de transtornos, muita ansiedade, ser muito turrão, querer que as coisas sejam do meu jeito, começaram a me provocar sintomas físicos. E como a mente de todo engenheiro é procurar solução para os problemas, eu entrei nessa área do ser humano, de saber o que está acontecendo ao ser humano que leva a gente a esses estados. Então, o MIAMI é uma sigla que a gente escolheu também, Manual de Instrução para Alto-Mente Equilíbrio. Um dos nossos clientes falou que o ser humano não vinha com manual de instrução. Então, mais uma vez, a mente do engenheiro, bolamos tá? E o outro significado também, o MIAMI, é o me amar. Porque a gente não pode dar para outra pessoa o que a gente não tem. Então, se eu quero dar amor ao companheiro, companheira, filho, amigo, eu preciso ter isso para dar, para doar. Então, MIAMI significa se olhar, se amar, se curar, se entender, produzir em si o que precisa ser produzido, feito, construído para poder doar. E nessa nossa ideia, o MIAMI tem 4 passos fundamentais. O primeiro passo é identificar. O que a gente percebeu? Que todo sintoma tem um passo anterior, antes de surgir o sintoma, tem um passo anterior, que é um conflito psicoemocional. Os nomes são esses que todos a gente já conhece aí: ansiedade, depressão, pânico, borderline e etc. Mas antes desse conflito psicoemocional, acontece o evento traumático. Então, o nosso equipamento, o corpo físico, que é um corpo que recebe sinais do mundo exterior, transforma esses sinais recebidos em hormônios. Esses hormônios provocam choque. Esse choque impressiona o psíquico. E essa manutenção desse estado durante longo tempo é que acaba somatizando nas funções orgânicas. Os órgãos começam a funcionar de forma diferente para a qual eles existem. Então, feita essa identificação, o segundo passo é entender como esse evento numa ponta transforma na outra ponta o sintoma. O terceiro passo é praticar exercícios adequados para que esse padrão raiz se modifique. Tá certo? E o quarto passo é para desarmar esses gatilhos que foram armados durante a vivência desses traumas. Os 3, a gente baseou esse processo em 3 estruturas fundamentais, em 3 colunas fundamentais. O primeiro deles, esses 3 vocês não vão encontrar nessas outras terapias que já existem por aí, não. Os 3 esteios do projeto MIAMI. Primeiro, o pensamento é um sentido. Ele funciona como um sentido. Todos nós podemos, usando apenas o pensamento, experimentar as coisas, experienciar. E é muito simples de você fazer em alguns segundos essa constatação, tá? Por exemplo, você pode
Fechar os olhos, tapar os ouvidos, fechar a boca, evitar que algo entre em contato com você. Ficar sem respirar não tem jeito, né? Mas você pode ficar sem sentir cheiros estranhos. Feito isso, quando você anular os 5 sentidos, você simplesmente comece a pensar que você está saboreando uma barrinha de chocolate. Faça isso com profundidade. Eu, quando faço, o meu corpo começa a salivar. Porque essa onda de pensamento que eu estou desenvolvendo na mente vai provocar em mim, no meu corpo, os mesmos hormônios que eu ver uma barrinha de chocolate, que eu cheirar uma barrinha de chocolate, ou até de comer a barrinha de chocolate, ou escutar ela quebrando. Entende? Faça essa experiência e vocês vão comprovar isso. Então, a segunda coluna, né, do processo Miami é a seguinte informação, o seguinte conhecimento. As células do corpo são como bichinhos de estimação. Exatamente como se você tem um pet em casa, a célula do corpo funciona exatamente dessa forma. Por que eu digo isso? Porque elas comem, elas bebem, elas fazem as necessidades dela, eliminam, né, o que não presta para ela elimina, elas pegam energia, tá certo? Se reproduzem e aí cumprem a função para o órgão em que elas estão trabalhando, onde elas funcionam. As células do fígado trabalham limpando o sangue, as células dos rins limpando a água, as células do pulmão limpando o ar, e por aí vai. Cada célula de cada órgão tem uma função além da sobrevivência dela natural, tá certo? O que nos leva ao terceiro esteio do processo Miami. Todos nós, como seres vivos, temos um programa, um subprograma que se chama instinto de sobrevivência. É importante que você perceba que nós, como um ser completo, cada órgão e cada célula também funciona dentro dos princípios do instinto de sobrevivência delas. Entende? Exatamente como qualquer bichinho. E para você compreender agora qual é o diferencial desse conhecimento, desses 3 esteios. Os nossos pensamentos acionam o instinto de sobrevivência das células. Por isso é que as células mudam a forma com que elas trabalham. Então, por exemplo, eu quero colocar para vocês muito comum em mulheres, que o nosso projeto ele é desenvolvido muito direcionado às mulheres, tá? Nódulo nas mamas, nódulos nos seios. Então, como é o nosso raciocínio em direção a esse sintoma? Todo órgão, quando é pressionado no seu funcionamento, no seu uso, ele tem tendência a aumentar de tamanho. Exemplo, o halterofilista que começa a pegar mais peso a cada dia, né? Os músculos, para poder cumprir aquela função, o músculo aumenta. A mão de quem capina, né? Onde pega o cabo da enxada, igual as minhas assim, ó, apresenta o calo. O que é o calo? A pele, as células da pele, para proteger aquela região que está atacada, começam a se reproduzir mais rápido, formando essa casca, uma pele mais grossa, para proteger melhor aquele lugar. Tá certo? Um osso, quando quebra e é colocado junto de novo, aquele lugar, você pode olhar em qualquer raio-x de qualquer pessoa que quebrou um osso, você vai reparar lá que aquele lugar não quebra mais, porque ele está reforçado, ele está engrossado. Vocês entendem? Então, onde o sapato aperta, né? Qualquer lugar,
na pele vai criar um calo, ou seja, a pele vai aumentar de tamanho para poder proteger aquele lugar. Quando a gente recebe ou vê, né, uma explosão de luz muito forte, ou você está com o olho fechado e abre o olho para o sol, o que acontece com a pupila dos olhos? Elas vão contrair, tá certo? Por quê? Para proteger os órgãos daquele excesso de luminosidade que ela está recebendo. Então, e ao contrário também, se a gente tirar a luz, apagar as luzes, a pupila dos olhos vão se abrir, para que menos quantidade de luz permita que o olho enxergue, vamos dizer assim, né? Então isso demonstra que as células do corpo funcionam de forma instintiva, sem a nossa permissão, sem a nossa ordem, compreende? Então elas têm uma função específica, para cada órgão, cada célula tem o seu trabalho. Mas o nosso pensamento, o descontrole do pensamento, faz esse sistema funcionar de forma errada. Tá? Por exemplo, uma pele que está descamando. Por que isso está acontecendo? Entende? Essas questões é que nos levam a desenvolver um caminho inverso da engenharia reversa que mostra a real causa de determinados sintomas. Muito bem. A mama da mulher. Para que serve a mama da mulher? Para amamentar. O que é amamentar? É doar energia ao filhote. Então, veja bem, toda mulher que começa a cuidar de alguém doente, com doença de risco de vida, essa mulher, essa pessoa doente, para essa mulher, assume o papel de filhote. Existe a tendência da mulher querer doar mais energia para essa pessoa. Não importa se ela é criança, se ela é adulta, se é a mãe, o pai, o avô. A mulher entrou nesse estado de cuidar de alguém, esse instinto maternal vai fazer com que ela tenha tendência a produzir leite. A mama, então, precisa crescer, mas ela não está em período de lactação. Mas essa ordem aciona o mecanismo das células da mama e elas começam a se reproduzir mais rápido, para aumentar, para poder dar mais leite. Compreende o sentido figurativo nisso? Como ele afeta o corpo? Então, por exemplo, numa consulta, num atendimento que a mulher tem nódulos na mama, a gente já começa a pesquisar e a pergunta é quase que 100% afirmativa. Ela esteve ou está cuidando de alguém com doença grave. Compreenderam? Então, feita essa identificação, a gente pode trabalhar no sentido de desarmar esse gatilho instintivo, tanto para esse caso como qualquer outro sintoma físico tem esse caminho a ser percorrido, tá bom? E nós temos os nossos canais na internet, o Facebook, YouTube, Instagram. O nosso nome, né, que você nos encontra nesses canais é o Projeto Miami ou Carta Miranda, que é o apelido que os amigos carinhosamente nos chamam, tá bom? Você consegue, nós temos várias lives já produzidas sobre os diversos temas, sobre alguns casos de doença física. Temos um depoimento de uma amiga nossa que até permitiu que a gente use, né, ela como exemplo, a nossa amiga Angélica, que tinha enfermeira há 28 anos já de profissão, há 12 anos com diagnóstico de fibromialgia, nos encontrou o projeto e conseguiu se livrar, ela mesma usa esse termo, né? Fibromialgia, que até então é uma doença incurável. Ela mesma diz, fibromialgia não me pertence mais, tá bom? E assim nós temos outros casos também, tá? Se você precisar de atendimento personalizado, nos procure, tá bom? O nosso método de trabalho é bastante
simples, e muito eficaz. Simples e eficaz. E numa condição razoável, a gente só faz uma base de troca de um dia de trabalho. É praticamente um dia de trabalho seu em troca de um dia de trabalho nosso, para a gente passar essas orientações de forma mais adequada ao seu perfil. Tá bom? Agradeço a todos e conto a presença de vocês nos nossos canais. Muito obrigado.